Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Deus. Salve a luz divina do Cristo caminheiro. Salve a força dos mentores de luz do amanhecer. Na permissão de Deus Pai Todo-Poderoso, na presença do nosso Pai Seta Branca e na vibração bendita da corrente mestra, meus filhos do meu coração, jaguares desta missão, doutrinadores e aparais, ninfas e você, meu filho, minha filha, que chega agora, ainda sem conhecer profundamente esta doutrina, mas com o coração pedindo um sentido, seja acolhido na paz do Cristo. Aqui quem vos fala, com humildade, na simplicidade de uma preta velha, é Mãe Maria Joana de Aruanda. Eu chego devagarinho, como quem não tem pressa, porque a pressa, meus filhos, é coisa do mundo. A alma, ela tem outro relógio. E vovó veio nesta hora bendita para lembrar uma verdade que o barulho da terra tenta abafar dentro de vocês. Nem toda cura é bonita, nem todo processo é ligeiro, nem todo alívio chega no mesmo dia da dor. Tem lágrima, meus filhos, que não é só do hoje. Tem choro que vem com memória de antes desta encarnação, memória guardada na dobra do espírito, ferida antiga, que a mente não explica, mas o coração reconhece. Você pensa que está fraco porque sente demais. Você pensa que está atrasado porque ainda não venceu aquilo. Você pensa que está perdendo porque hoje não teve força para sorrir. Mas vovó te diz na luz do Cristo: você está vivo, você está sentindo, você está se limpando por dentro. E sabe qual é a limpeza mais difícil? É quando Deus, com sua misericórdia, pega aquilo que você empurrou para debaixo do tapete do tempo e traz para frente. Não para te castigar, mas para te libertar. Às vezes, meu filho, minha filha, a vida mexe onde dói, porque ali tem nó. E nó não se desfaz com pressa, se desfaz com paciência, com oração e com atitude pequena, todo dia. A dor, quando chega, às vezes parece injusta, às vezes parece grande demais. Mas vovó aprendeu, na estrada de Aruanda, que existem dores que são chave. Elas abrem portas internas que só se abrem com verdade. E por isso, meus filhos, a sua força mora na sua verdade e não na sua pressa. Tem dia que a alma só quer colo. Tem dia que o espírito só pede silêncio. Tem dia que o corpo quer deitar mais cedo. E não é preguiça, é pedido de cura. Escuta a vovó sem se cobrar. Quando Cristo caminhou pela terra, ele também parou. Ele também se recolheu. Ele também procurou o silêncio para conversar com o Pai. E se o Cristo, meus filhos, que era luz, respeitava o tempo do recolhimento, por que você se chama de fraco quando precisa de pausa? No vale, vocês trabalham na lei do auxílio. E a lei do auxílio não começa no outro. Ela começa em você. Começa quando você aprende a falar consigo com respeito. Começa quando você para de se humilhar por sentir. Começa quando você entende que ser forte não é aguentar tudo calado, é se tratar com dignidade. Vovó já viu muito espírito bonito se perder, tentando provar força o tempo inteiro. Perde a doçura, perde a fé, perde a alegria simples. E quando vê, tá brigando com a própria alma, como se a alma fosse inimiga. Mas a alma, meu filho, não é inimiga. A alma é casa. E casa que está em reforma faz poeira, faz barulho,
faz bagunça. Depois fica mais firme, fica mais ampla, fica mais bonita por dentro. E tem reforma que dói, porque tem parede velha que cai. Tem crença antiga que precisa ir embora. Tem promessa que você fez a si mesmo na dor, que agora precisa ser desfeita. Tem fio que prometeu, eu nunca mais vou confiar. Tem fio que prometeu, eu nunca mais vou pedir. Tem fio que prometeu, eu tenho que dar conta sozinho. E vovó pergunta com carinho: quem foi que te ensinou que pedir ajuda é fraqueza? Meus fios, humildade é saber que a gente precisa do outro. Unidade é permitir que o outro esteja junto. E disciplina é cuidar do seu caminho sem se desorganizar. Você não precisa correr para ficar bem. Você precisa caminhar com sinceridade. Você não precisa fingir luz. Você precisa acender luz. E luz, meus filhos, acende devagar, feito lamparina. Uma coisa por vez. Agora a vovó vai falar uma coisa que muita gente esquece. Crescimento não é só conquista. Crescimento também é pausa. É choro. É recomeço. É pedir ajuda. É admitir cansaço. É aprender a dizer: hoje eu não dou conta. E continuar sendo digno do amor de Deus. Você não tem que merecer amor, meus filhos, por desempenho. Amor do Cristo não é prêmio de quem acerta, é alimento de quem existe. Ame-se agora, como você está. Não espere estar curado para se respeitar. Não espere estar forte para se acolher. Porque cura é caminho, e caminho não se anda de uma vez. Tem pedra, tem poeira, tem trecho de sombra, tem trecho de sol, tem dia de chuva, tem dia de silêncio. E em cada trecho, o Cristo vai junto. Agora, meu filho, preste atenção numa coisa bem miúda. Às vezes a alma chora, não porque tá ruim, mas porque tá soltando. Soltar dá medo, porque a gente se acostuma com o peso. A gente aprende a carregar e acha que é parte do corpo. Mas não é. É hábito, é defesa, é couraça. E couraça, meus filhos, protege num tempo, mas depois vira prisão. Então, quando você sentir que tá sensível demais, pode ser que seja o seu coração dizendo: eu cansei de ser pedra. Eu quero voltar a ser água. E água lava, água corre, água vai embora, levando o que não presta. Eu sei que às vezes você olha para a sua vida e pensa: meu Deus, por que comigo? Por que eu ainda sinto isso? Por que eu não consigo esquecer? Por que essa lembrança volta? Por que meu coração pesa? E vovó responde com mansidão: porque existe coisa que não foi feita para ser esquecida. Existe coisa que foi feita para ser compreendida e transformada. Quando a alma traz uma dor antiga, não é para você viver preso nela. É para você aprender a soltar. É para você aprender a perdoar. É para você aprender a não repetir. É para você aprender a se libertar. E libertação, meus filhos, é trabalho, é disciplina de amor, é verdade, é humildade, é unidade com Deus. E vovó vai falar de perdão, porque perdão é uma palavra difícil. Tem filho que pensa que perdoar é dizer que o outro estava certo. Não é. Perdoar é parar de beber veneno, esperando que o outro caia. Perdoar é parar de se ferir, relembrando a ferida todo dia. Perdoar é fechar a porta do passado para abrir a janela do presente. E tem outra coisa. Perdoar não é voltar para o mesmo lugar.
Às vezes perdoar é seguir adiante com respeito e com limites, porque caridade não é se deixar destruir. Vovó quer falar também daquilo que divide, a língua solta, a palavra torta, a fofoca que entra como brisa e vira tempestade. No mundo isso vira costume, mas na corrente de luz isso vira corte. Porque onde tem divisão a energia baixa, onde tem intriga a paz foge, onde tem julgamento o amparo se afasta. Então, meus jaguares, minhas ninfas, meus filhos novos, vovó pede, seja vigilante. Se for falar, fale para curar. Se for aconselhar, aconselhe para unir. Se for corrigir, corrija com respeito. Se for calar, cale por amor, não por orgulho. Porque a unidade, meus filhos, é medicina do espírito. Unidade com Deus, unidade com o trabalho, unidade com o próximo, unidade consigo mesmo. Aruanda, meus filhos, é nome que muita gente fala, mas nem sempre entende. Para muitos caminhos espiritualistas do Brasil, Aruanda é lembrada como uma morada de trabalho e amparo, um lugar espiritual ligado à caridade e à cura, um símbolo de retorno à paz. E vovó vem desta vibração, da linha que consola, da linha que ensina a paciência, para lembrar o ser que o bem trabalha mesmo quando você não vê. E no amanhecer, meus filhos, vocês têm uma missão de luz: ajudar espíritos, ajudar vidas, ajudar famílias, ajudar caminhos. Mas quem ajuda precisa aprender a se harmonizar, porque ninguém sustenta a corrente com o coração em guerra. Se você está em guerra por dentro, não se condene. Ore, respire, silencie. Procure a paz de 1 minuto e depois mais um. Paz pequena vira paz grande. E quando o medo vier, porque ele vem, vovó não vai mentir. Tem dia que dá medo mesmo. Medo do futuro, medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de não dar conta. Mas coragem, meu filho, não é ausência de medo. Coragem é caminhar mesmo tremendo, com o Cristo na frente. Vovó já sentou em muita beira de cama, escutando o filho chorar baixinho. E eu sempre digo: filho, Deus não te trouxe até aqui para te largar. Então, quando o pensamento ficar pesado, lembra, o pensamento é onda. Onda passa, e você é mais do que a onda. E se a dor ficar grande demais, se você sentir que está afundando, procure um braço humano também. Procure alguém de confiança. Procure quem pode te ouvir com respeito. Porque Deus trabalha na espiritualidade e trabalha também pelas mãos da terra. Porque a espiritualidade não é só trabalhar para os outros. É aprender a cuidar do templo interno. É aprender a ouvir o próprio espírito. É aprender a não se abandonar. Meus filhos, tem gente que aprendeu a ser útil, mas não aprendeu a ser amado. Aprendeu a servir, mas não aprendeu a receber. Aprendeu a consolar, mas não deixa ninguém consolar. Caridade no Cristo não é troca, é amor em movimento. E amor em movimento começa quando você não se trata como o resto, quando você não se trata como problema, quando você não se trata como erro. Vovó quer que você entenda. Você é espírito em travessia. Você não é só o que deu certo. Você não é só o que deu errado. Você não é só o que te falaram. Você não é só a sua queda. Você é caminho. E caminho, meus filhos, se faz com passo. Não se faz com corrida. Porque corrida cansa.
passo, sustenta. Agora a vovó vai falar de uma coisa que pesa muito no coração de quem é sensível: a culpa. Tem fio que carrega culpa por sentir tristeza, culpa por não ter energia, culpa por não ter fé o tempo todo, culpa por não ser igual aos outros, culpa por precisar de silêncio. Mas culpa, meu filho, não é luz. Culpa não cura. Culpa não consola. Culpa só aperta. O que cura é responsabilidade com amor. É reconhecer o que precisa mudar sem se destruir. É pedir perdão e perdoar-se. É recomeçar com humildade. Se você errou, arrume. Se você magoou, repare. Se você caiu, levante. Mas não se chicoteie por dentro. O Cristo não pede isso. O Cristo pede verdade. O Cristo pede disciplina. O Cristo pede amor. E amor não combina com violência interna. Quando você sentir que está pesado, faz um gesto simples. Põe a mão no peito e diz baixinho: Jesus me ensina a me tratar como filho. Meus filhos, a maior batalha muitas vezes não é contra o mundo, é contra a voz dentro da cabeça que aprendeu a te diminuir. E essa voz vovó conhece, porque vovó já ouviu em muita vida muita gente dizendo: você não vai conseguir, você é fraco, você não presta, você não merece. Mas eu venho na vibração do Cristo para dizer: você merece sim. Você merece paz. Você merece cura. Você merece descanso. Você merece recomeço. Não porque você é perfeito, mas porque Deus não. E aqui eu falo também para os jaguares que estão trabalhando e se sentindo cansados. Vovó sabe, meus filhos, que tem dia que o corpo dói. Tem dia que a cabeça pesa. Tem dia que o coração parece longe. E às vezes, no meio do trabalho, a pessoa pensa: eu não posso parar. Mas pode. Pode sim. Pode parar um minuto. Pode respirar. Pode pedir amparo. Porque corrente de luz é família espiritual. No amanhecer, existe disciplina, existe ordem, existe conduta. Mas disciplina, meus filhos, não é dureza. Disciplina é amor com direção. É fazer o que precisa ser feito, sem se violentar. É sustentar o equilíbrio, sem perder a ternura. E para os que chegam agora, vovó explica com simplicidade. Quando a gente diz salve Deus, a gente está saudando o divino em tudo. Está lembrando que Deus está presente. Está chamando a luz, está afirmando a fé. E quando a gente diz, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a gente está colocando o Cristo na frente, porque é no Cristo que a gente se guia. É na força do amor do Cristo que a gente trabalha. Meus filhos, vocês não estão sozinhos. Mesmo que sua casa esteja silenciosa, mesmo que seu quarto esteja escuro, mesmo que ninguém entenda o que você sente, a vida espiritual acompanha. Mas existe uma coisa importante. Mentor ajuda quando encontra um coração aberto. E coração aberto não é coração perfeito, é coração sincero. E vovó vai falar também para quem sente coisas e às vezes não sabe explicar. Tem filho que diz: eu não tenho motivo para estar assim, mas eu sinto. E sente mesmo, porque sensibilidade, meus filhos, é porta aberta. E porta aberta deixa passar vento, deixa passar cheiro, deixa passar lembrança. No amanhecer muita gente tem mediunidade. E mediunidade, quando não tem disciplina, vira confusão.
Quando tem disciplina, vira instrumento de cura. Então, se você é daqueles que sente o ambiente, que entra num lugar e já fica pesado, que sonha muito, que pressente, que chora sem saber porquê, não se assuste, não se chame de doido, não se machuque por dentro. Procure orientação de luz, procure uma casa séria, procure um doutrinador equilibrado, procure oração e procure disciplina mansa, porque Deus não dá sensibilidade para castigar, Deus dá sensibilidade para servir e para aprender a se conhecer. E quando a ansiedade apertar, quando a cabeça rodar, quando o coração disparar, vovó te ensina um remédio simples. Traz o pensamento pro agora. Olha ao redor e diz: eu estou aqui. Depois diz: Cristo, me firma, e respira, devagar, sem brigar com o corpo. E lembra, lei do retorno é lei de amor. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas Deus não é vingativo. Deus é educador. Ele ensina pela vida. E quando você aprende, a vida alivia. Então plante, meus filhos, o que você quer colher. Palavra boa, atitude correta, verdade, disciplina, unidade. Então, se hoje for dia de deitar mais cedo, de beber uma água, de comer com calma, de ficar quietinho, de desligar um pouco do barulho, que assim seja. Isso também é cura, isso também é caminho, isso também é espiritualidade. Você não está parada, você está se reorganizando por dentro. E vovó te diz: reorganização interna é trabalho grande, às vezes é o maior de todos. Agora escuta uma coisa bem no fundo. Tem ferida que não fecha na força, fecha na gentileza, fecha na paciência, fecha no cuidado. E tem gente que tenta curar na pancada, querendo provar que é forte. Mas o espírito, meu filho, é como criança. Se você grita com ele, ele se esconde. Se você acolhe, ele aparece. Então fale com a sua alma. Eu te vejo, eu te respeito, eu não vou te abandonar. Eu vou atravessar contigo. E quando a tristeza vier, não precisa gostar dela, mas precisa aprender a escutar o recado dela. Às vezes a tristeza diz: você precisa descansar. Às vezes ela diz: você precisa mudar uma coisa. Às vezes ela diz: você precisa se perdoar. Às vezes ela diz: você precisa pedir ajuda. No Vale a gente aprende muito sobre energia. Energia se harmoniza com pensamento. Pensamento se harmoniza com sentimento. Sentimento se harmoniza com verdade. E verdade, meus filhos, é o remédio mais forte. Porque verdade tira a máscara. E máscara cansa. Por isso vovó te convida. Pare de fingir. Pare de se comparar. Pare de se medir pelo ritmo do outro. Seu caminho é seu. Seu tempo é seu. Seu processo é seu. E tem mais, meus filhos. O mundo cobra performance, mas Deus cobra consciência. O mundo cobra resultado, mas Deus cobra amor. O mundo cobra pressa, mas o Cristo ensina perseverança. Agora a vovó vai falar sobre recomeço. Recomeço não é esquecer o passado. Recomeço é escolher outro jeito de caminhar. Se ontem você se tratou com dureza, hoje você pode se tratar com respeito. Se ontem você falou feio com alguém, hoje você pedir perdão. Se ontem você se abandonou, hoje você pode se acolher. Isso é recomeço. E vovó está aqui do vosso lado para ajudar a vós Messê a atravessar. Eu não tiro sua prova, eu não faço sua caminhada por você, mas eu te acompanho.
eu te inspiro calma, eu te lembro do Cristo. E vou te deixar uma disciplina pequenina para trazer equilíbrio para o seu dia, sem peso, sem cobrança. Quando acordar, lava o rosto com calma, toma um copo d'água e agradece por uma coisa simples. Depois, faz uma prece curta e pede direção. E durante o dia, faz um ato de caridade pequeno, uma palavra boa, um perdão, um silêncio respeitoso, um gesto de ajuda. E à noite, antes de dormir, entrega o seu dia a Deus. Essas coisas simples, meus fios, vão alinhando a energia, vão acalmando a mente, vão aquietando o coração e o espírito vai encontrando estrada. E quando for deitar, meu filho, minha filha, não leva o dia inteiro para a cama. Entrega. Faz uma prece simples. Jesus, recebe o que eu não consegui resolver. Mentores de luz, me cubram em paz. Pai seta branca, firma meu caminho na caridade e deixa o sono fazer o serviço dele, porque enquanto você dorme, o espírito também aprende, também se reorganiza, também recebe amparo. Dormir em paz é uma caridade que você faz para si mesmo. E agora a vovó vai firmar a bênção. Salve Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, na sua casa, no seu coração, na sua estrada. Que a paz do amanhecer desça como chuva mansa, lavando a tristeza, tirando o peso, clareando a mente, aquecendo o peito. Que a luz dos mentores te envolva, sem alarde, sem susto, com serenidade. Que você tenha coragem para ser verdadeiro, disciplina para sustentar o bem, nobreza para não ferir com a palavra e amor para não se abandonar. E que na força do Cristo caminheiro você atravesse esta travessia com humildade, com esperança e com fé. Mãe Maria Joana de Aruanda vos abençoa, vos ampara e vos deixa na paz de Deus. Salve Deus!